Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7 até o verso 13. Nós vamos dar continuidade a essa passagem do capítulo 3, que começa, na verdade, no verso 1 e vai até o 13. Então, nós dividimos aqui para abordar os assuntos que Paulo trata aqui de modo separado. E hoje vamos dar continuidade na segunda parte, Efésios capítulo 3, versículos 7 ao 13. O apóstolo Paulo aqui, ele já tinha falado para os crentes em Éfeso, que eram gentios. O apóstolo Paulo já tinha dito como Deus, na sua infinita bondade, na sua graça tão maravilhosa, havia quebrado aquele muro. Ele usa a figura de um muro de separação, que separava tanto os gentios de Deus, quanto separava os gentios do povo judeu. E o apóstolo Paulo aqui vai argumentar dizendo que Deus quebrou esse muro, e que agora os dois povos, gentios e judeus, são um só povo. Ele está falando aqui da igreja, da formação da igreja. E ele diz que esse foi um mistério que Deus revelou para ele, Paulo, que ia unir esses povos, judeus e gentios, e formar um novo povo, um povo único, que é a igreja do Senhor. Paulo, inclusive, diz que esse mistério estava oculto no passado de muitas pessoas, de todas as pessoas, mas que ele foi revelado aos profetas, apóstolos, e a ele, apóstolo Paulo, de que haveria essa união tão maravilhosa de Deus, unindo a igreja, formando os dois povos, um só povo. E agora, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo vai continuar essa argumentação, e o versículo 7 começa dizendo: eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Parece assim um texto complicado da gente entender assim, apenas lendo, ou ouvindo, no caso de vocês, sem antes fazer aquele retrocesso e aquela análise mais cuidadosa. Eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas que dizem que leem a Bíblia, mas não entendem. Eu já encontrei muitas pessoas que chegaram para mim e disseram isso: pastor, o senhor lê a Bíblia? Ou então a pessoa diz: pastor, eu tenho lido a Bíblia em casa, mas eu não entendo nada que eu estou lendo. E você se depara com um texto como esse que o apóstolo Paulo escreve, e tem uma terminologia assim, que não é muito comum para nós, mas quando a gente começa a passar devagarinho, procurando sem pressa entender cada detalhe, descobrir o que Paulo está dizendo, observando com atenção o texto, as coisas começam a ficar mais claras e a gente vai começar a entender o que Paulo diz. E o que ele diz aqui, a partir do verso 7, irmãos, ele fala coisas grandiosas e que merecem a nossa atenção. Ele começa falando de si mesmo. Veja,
O verso 7 ele diz que ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Nós não podemos passar adiante sem entender isso aqui. E o que Paulo está dizendo? Esse evangelho que Paulo está pregando, esse mistério que foi revelado a Paulo, qual é o mistério? É unir judeus e gentios e formar dos dois um só povo. Esse mistério que o apóstolo diz aqui que estava oculto no passado, mas que foi revelado a ele, Paulo agora no verso 7 diz que Deus constituiu a ele, Paulo, ministro desse evangelho, para pregar esse mistério. Isso é bem interessante, irmãos. Primeiro, porque conforme Paulo apresenta aqui, ministério pastoral não é algo que você escolhe. Não é como ser médico, ou ser engenheiro, ou ser um professor. O ministério pastoral está acima de tudo isso. Paulo aqui fala como ministro do evangelho. Ele não está falando aqui como missionário, Paulo. Ele fala com a autoridade apostólica de ministro da palavra de Deus, a voz de Deus, como disse São Meron agora há pouco, ao anunciar aqui o pregador. Paulo fala com a autoridade do ministro. E ele deixa claro, irmãos, que essa autoridade, esse ministério ao qual ele foi chamado, é um ministério que não é autoconstituído. Não é você que escolhe ser ministro. Paulo diz que ele foi constituído ministro da parte de Deus. E quando a gente começa a olhar a vida do apóstolo Paulo, olhar para trás um pouquinho, por exemplo, para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo é chamado para ser crente em Cristo Jesus e daí então ser missionário, apóstolo e ministro do Evangelho, nós vemos que isso realmente não estava na autoridade dele. Quando Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, meus irmãos, ele estava indo perseguir os cristãos. O texto de Atos diz que Paulo levava cartas de autorização para massacrar a igreja, os cristãos. Era o intuito dele prender, matar, se fosse necessário, e levar os cristãos a toda sorte de sofrimento. O desejo de Paulo era extinguir o cristianismo, acabar com a ideia cristã, com o nome de Cristo. E foi nessas circunstâncias que Deus toma Paulo e faz de Paulo não apenas um crente, mas um ministro do Evangelho, chama-o para o ministério pastoral, apostólico. Claro que não é algo imediato, é algo que redundou um tempo para que ele começasse a operar. Mas o chamado veio de Deus. Foi o próprio Deus quem o fez ministro, ele está dizendo exatamente isso. Desse Evangelho, desse mistério, eu fui constituído ministro da parte de Deus. E ele acrescenta dizendo que foi conforme a graça de Deus. E aqui também é importante a gente parar e pensar, porque quando você lê os escritos de Paulo, as cartas do Novo Testamento, você então pode concluir o seguinte: realmente Paulo tem toda a capacidade para ser ministro. Aqui está um homem exemplar, um homem que tem fibra, tem firmeza, disposição para pregar, para sair, para enfrentar tudo. Ele merece. Se há alguém que merece ser ministro, Paulo é esse homem. Mas ele também não pensava assim. Ele via o ministério que lhe foi dado, não porque Deus olhou e disse assim: esse tem talento para ser ministro, esse é diferente dos demais. Paulo não via assim. Paulo via graça de Deus. Deus me fez um favor, ele diz, em me tornar ministro, em me preparar para ser ministro deste evangelho glorioso.
Não foi algo de mim mesmo, não foi algo da minha própria capacidade, não é um mérito que eu tenho, é conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido, diz o versículo 7, segundo a força operante do seu poder. Por que o apóstolo Paulo acrescenta essa terceira parte da sua palavra no versículo 7, dizendo que ele se tornou ministro pela graça de Deus, conforme a força do poder de Deus que opera nele? Porque, meus irmãos, conforme a própria doutrina paulina apresentada nas suas cartas e toda a Escritura também, se não fosse o poder de Deus agindo para transformar aquele assassino, Paulo, aquele homem terrível, se não fosse o poder operando nele para fazer dele uma outra pessoa, uma nova criação de Deus, jamais este Paulo poderia ser o Paulo pregador do Evangelho. Imagine, queridos irmãos, se Deus tomasse um assassino do pior naipe e dissesse: esse cara aqui, esse assassino, eu vou dar ele o título de ministro do Evangelho. Da noite para o dia, aquele assassino se tornava um pregador, mas ainda era o assassino, ainda tinha o desejo de matar, de roubar e de cometer delitos. Se Deus não transformasse o coração do assassino, jamais ele poderia ser, de fato, um pregador da palavra de Deus autorizado. O que Deus fez em Paulo foi conceder-lhe a honra do ministério, não por merecimento, mas tão somente por um favor de Deus. E ao fazer isso, Deus transforma o coração de Paulo. Esse é o poder que opera, segundo o apóstolo Paulo diz no verso 7. Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. É uma força que muda, que molda, que transforma, que cria novamente o homem de Deus para a obra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Esse ministério e esse mistério que ele está anunciando, ele foi chamado para isso. Ele foi preparado para isso. E o poder que está operando nele é o poder de Deus transformador. Ele diz: a mim, veja como ele está admirado aquilo que Deus fez com ele. A mim, o menor de todos os santos. É engraçado que em outra carta Paulo diz assim: eu sou o maior de todos os pecadores. Mas aqui ele diz: eu sou o menor de todos os santos, de todos os crentes, o mais indigno, o menos preparado, o que tinha menos habilidade, o que tinha menos chance, se pudermos pensar assim, de se tornar um ministro de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: logo a mim, logo Deus fez isso comigo, eu, o menor de todos os crentes e o maior de todos os pecadores. Veja, irmãos, Paulo diz que foi dada esta graça a ele, pregar, levar essa mensagem. Ele vai dizer aqui, é a mensagem das insondáveis riquezas em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Logo para mim. E aí nós temos que lembrar de novo de quem era o apóstolo Paulo, irmãos. Nós temos que olhar para aquele Saulo de Tarso, aquele homem que nós frisamos agora há pouco, maquiavélico, que consentiu na morte de Estevão, como quem está ali olhando e Estevão começa a ser apedrejado, e Paulo diz: continuem, podem terminar o serviço. Assassino, com
cartas na mão que lhe autorizavam toda a maldade contra a igreja do Senhor Jesus. E ele diz logo a mim. Ele não era ninguém. Nós olhamos para os demais apóstolos, e talvez Paulo compare-se aqui a eles, quando pensa em Pedro, nos demais, João, e todos os 12, que estiveram ali com Jesus Cristo, passaram os 3 anos do ministério do Senhor, comiam com o Senhor, andavam com o Senhor, aprenderam do Senhor, viram os milagres do Senhor Jesus. Mas Paulo diz logo a mim, Deus confiou a mim esse ministério. Não é um ministério qualquer. Paulo está falando deste ministério específico que foi revelado diretamente a ele. Unir gentios e judeus. Como nós vimos logo dias atrás, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. A ele foi conferida a missão de pastorear, de pregar e pastorear os gentios. É por isso que ele diz, Senhor, eu não mereço essa honra de ser ministro do teu evangelho. É grande demais e eu sou muito pequeno. Dentre todos os crentes, eu sou o menor. O Senhor poderia ter chamado Pedro ou qualquer outro dos 12, mas o Senhor escolhe a mim, o menor de todos os santos. Aqui não é uma falsa modéstia do apóstolo Paulo. Não é uma falsa humildade. É o coração daquele homem de Deus sendo apresentado, irmãos. Não há lugar para hipocrisia entre os homens de Deus. Paulo sabe disso. Viver o que o apóstolo Paulo viveu e passar por as coisas que ele passou. O apóstolo Paulo sabe que não precisava ser hipócrita, porque ele sentia na carne. Quando ele escreve essas palavras, ele está preso. Ele está preso quando escreve isso. Ele não está com falsa modéstia ou falsa humildade. Quando ele diz que não merece e que ele é o menor de todos, esse é o coração de Paulo. Verdadeiro coração do apóstolo Paulo. E ele diz, o Senhor confere a mim pregar para os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa carta aos Efésios, nós temos um leque dessas riquezas que há em Jesus Cristo, a sua obra redentora, o plano do Pai enviar o seu filho vir ao mundo, viver sobre esse mundo, padecer sob Pôncio Pilatos, ser crucificado, morto, sepultado. Tudo isso por amor, para salvar homens pecadores, indignos, inclusive, da salvação. Tornar estes homens integrantes da família de Deus, parte do povo de Deus, uni-los ao povo eleito da aliança. Dar a este povo a certeza da salvação eterna, esperança até os últimos dias. Que riquezas, irmãos! Estas são as insondáveis riquezas que há em Cristo. É engraçado que essa palavra, insondáveis riquezas, irmãos, essa palavra representa algo que os termos que nós temos em português não conseguem expressar o que significa de fato isso. Se vocês observarem traduções diversas, nós vamos ter várias palavras diferentes para tentar explicar o que Paulo está dizendo aqui. Nessa versão que eu uso, ele traz o texto insondáveis riquezas. Mas a ideia é que
são tão multiformes, as riquezas de Cristo são tão múltiplas e tão profundas que não se pode mensurá-las, sondá-las totalmente. E ele disse que foi chamado para pregar estas riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. Pregar para os gentios, apóstolo dos gentios. Ele, o menor de todos os santos. Esse termo menor que Paulo usa também é um termo bem interessante. Ele significa o mínimo do mínimo. Se você tomar, por exemplo, uma célula e você começar a repartir essa célula nas suas partes, você vai chegar na menor parte da célula. A menor parte que existe na célula. Paulo está dizendo que ele é a menor parte dessa parte menor. Ele literalmente está colocando aqui na posição mais baixa que pode existir. E ele diz isso, irmãos, confiante de que essa é a verdade, de que ele nada é. Ele tem a missão de manifestar o tempo ou a dispensação desse mistério que desde os séculos estava oculto só em Deus. Mas agora Deus estava lhe dando a tarefa de pregar esse mistério da salvação dos gentios, junto com os judeus. Não é à toa que Paulo fica tão admirado com essa tarefa que lhe foi dada. Esse mistério de salvar o povo judeu e unir esse povo judeu junto, ou melhor, salvar o povo gentil e unir o povo gentil junto com o povo judeu, crente. É um mistério tão grande que só Deus sabia. E nem os anjos sabiam que isso ia acontecer. Nem os demônios sabiam desse mistério. Estava oculto só em Deus. E Deus revela só a Paulo. Para que Paulo, então, e a partir dele, outros possam levar essa mensagem adiante. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz no verso 10. Ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e das potestades, nos lugares celestiais. Que honra Paulo tem! É por isso que ele se acha tão maravilhado, irmãos, e recebeu uma tarefa tão incrível. Paulo recebe uma mensagem que é totalmente nova. Agora é que os anjos iam conhecer isso, que Deus havia realizado na eternidade este plano que incluía também os gentios junto com os judeus. Essa parte do plano maior do Senhor estava oculta ainda, até de anjos e demônios. Mas Paulo teve o privilégio de ser chamado, vocacionado, escolhido pelo próprio Deus para pregar esta mensagem que antes era um mistério, como ele diz aqui. E agora, tanto na terra quanto no céu, as pessoas iam poder ouvir essa palavra do apóstolo Paulo. Isso nos faz pensar, irmãos, em muitas coisas. As revelações aqui são muito profundas. Certa vez eu, conversando com um irmão, e ele disse assim, Pastor Marcos, o senhor preferia dormir numa igreja ou num cemitério? Esse irmão, essa pergunta aí é uma pegadinha, né? Parece que é uma pegadinha. Mas ele estava perguntando sério. E ele morria de medo de fantasmas, né?
Ele disse: o senhor preferia dormir na igreja ou no cemitério, pastor? E eu disse assim: responda você. Você preferia dormir na igreja ou no cemitério? Aí ele disse assim: pastor, eu preferia dormir na igreja, porque lá é a casa de Deus. O cemitério lá só tem fantasma. Eu disse: irmão, e se eu disser para você que é o contrário? Estou brincando com ele, né? E se eu disser para você que na igreja está cheio de anjos, os anjos ficam ali à noite, e o cemitério não tem alma, irmão. Quem morreu ou está com Deus ou está no inferno. Não estão ali no cemitério. Então você vai para um lugar que tem mais espíritos, que é a igreja. Ele não diga isso não, pastor. Aí ele disse assim: pastor, o senhor acha que a gente consegue ver essas coisas assim, fantasmas, anjos? E eu disse para ele: irmão, eu não sei. Eu acho que a gente não consegue ver essas coisas, a menos que Deus nos permita ver. Caso contrário, não é o nosso mundo. Aí eu perguntei a ele: você acredita nisso, que vê essas coisas? Pastor, eu acredito. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aqui no versículo 10, irmãos. Provavelmente a gente não veja anjos por aí. Não é comum, né? A gente andar dizendo que vê um anjo por aí. Eles existem e estão por aí. Porque a Bíblia diz isso. Mas os anjos estão nos vendo e estão nos ouvindo. E é isso que Paulo está dizendo. Que essa mensagem de pregar a salvação, ou o mistério que era de que Deus vai unir os dois povos, gentios e judeus, em um só povo, a igreja, é uma mensagem que será proclamada na terra e será ouvida no céu. Agora que anjos e demônios vão ter conhecimento dessa mensagem. Portanto, se nós não ouvimos anjos e demônios, é certo que eles nos ouvem e nos veem. Porque é isso que o apóstolo está dizendo. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é novo, apenas não estava revelado. Sempre esteve no coração do Senhor, do Deus da divindade, salvar judeus e gentios e formar destes dois um só povo. Mas esse era o mistério que estava oculto. É engraçado quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento e começamos a ver a ideia dos judeus de que a salvação é só para eles, de que Deus se revelou para eles e logo eles são o povo único e exclusivo do Senhor, que não há outro povo na terra a não ser os judeus. Esse orgulho judaico, nós estamos vendo, irmãos, que eles estão falando de algo porque não sabiam que algo muito maior havia nos planos de Deus, mas não estava revelado. É Paulo quem recebe a missão de anunciar esse mistério, não só para os homens, como vimos, mas para anjos, principados e potestades, que também para eles estava oculto. Mas veja o verso 11, Paulo diz: isto está de acordo ou segundo o eterno propósito que estabeleceu em Jesus Cristo nosso Senhor, de salvar também os gentios, de uni-los em um só povo. O verso 12 ele diz: pelo qual nós temos ousadia, acesso com confiança mediante a fé nele, em Cristo. Esse é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Aqueles irmãos em Éfeso
Eles eram gentios que haviam se convertido a Cristo, que agora eram crentes. E Paulo está dizendo, olha, vocês foram escolhidos, como ele diz lá no capítulo 1, capítulo 1 e principalmente capítulo 1, onde Paulo vai dizer que os efésios devem louvar a Deus, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz que nos salvou, que nos escolheu, que nos predestinou. Paulo diz isso aos efésios, aos gentios, porque a ele, Paulo, foi revelado que desde a fundação do mundo, eles já tinham sido escolhidos dentro do plano eterno de Deus, em Cristo Jesus, estabelecido em Cristo Jesus, de salvar a todos ali, a todo aquele povo. Não era novidade, apenas não estava revelado. E Paulo está dando essa mensagem para eles, revelando essas grandes verdades para eles. Ele diz, o verso 1 do capítulo 3, ele começa dizendo, por esta causa, por pregar aos gentios, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. E no verso 13 ele termina dizendo, porquanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. Paulo está dizendo o seguinte, olha, depois de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz e sofri, pregando esse evangelho, por favor, não fiquem tristes, arruinados ou culpados por isso, pelo que eu fiz por vós. Porque por causa das minhas prisões, por ter pregado o evangelho, nisso é que está a glória de vocês. Se ele não fosse pregador e se ele não tivesse cumprido sua missão de pregar o mistério de Deus aos gentios, ele não estaria preso. Ou ele está preso porque foi um fiel pregador. E isso não deve trazer a angústia dos gentios, mas na verdade ele diz, a minha prisão é a glória de vocês. É como nós, irmãos. Nós não devemos nos entristecer com a morte de Jesus Cristo, porque a sua morte é a nossa alegria. É isso que Paulo está dizendo sobre ele. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos com alegria a morte de Jesus. Eu sempre digo isso aos irmãos, que essa é a morte, a única morte que nós celebramos, que nós nos alegramos porque um homem morreu. Quem é que se alegra com a morte de um homem bom? Só os cristãos. Nós nos alegramos com a morte de um homem sem pecado, nos alegramos com a morte de um homem cravado na cruz, humilhado, uma morte terrível, mas é uma morte que nos alegra. Nenhum cristão deve se entristecer ou desfalecer, como a expressão que Paulo usa aqui, por causa de Cristo. Quando eu era... Assim que saiu aquele filme do Mel Gibson, nós estávamos assistindo na casa do meu pai. Eu lembro muito dessa cena. E o meu irmão mais novo, tem hoje 27 anos, na época ele deveria ter, está com uns 15 anos que esse filme saiu, não dá por aí? 10, 15 anos, por aí assim, faz tempo. E meu irmão estava assistindo ali o filme. Eu, meu pai, minha mãe e ele. E aí, ele todo brincalhão, né, ali. De repente ele ficou bem sério. Todo mundo assistindo, prestando atenção no filme, ele ficou bem sério. Aí eu nem me tocando, né, assistindo o filme, estava passando aqueles momentos em que Cristo está sofrendo, apanhando, né, sendo chicoteado, aquela parte ali da quinta-feira à noite e da sexta de manhã. E aí, em certa altura, né, meu pai toca assim em mim, meu ombro, e faz assim, ó, para me olhar para o meu irmão, né? Aí eu olhando para o meu irmão, as lágrimas caindo, né, ele caladinho ali, chorando, né, assistindo o filme. Ele tinha se calado, não tinha nem me dado conta.
E ele vendo ali o sofrimento de Cristo e chorando. É muito emotivo a gente saber o que Cristo passou por nós. Especialmente quando a gente vê aquilo sendo colocado no cinema, né? E ainda mais quando a gente sabe que aquilo que o filme retratou, se não é o que aconteceu, está muito perto do que aconteceu. E a gente realmente se comove com aquilo. Mas a ordem bíblica é para celebrar a morte de Jesus Cristo. Pedro, quando vai tentar impedir a morte, ele é afastado. Jesus diz: deixa, senão não terá parte comigo. Deixe que eu morra. Não impeça. Ele tinha que morrer. Tinha que morrer para nos salvar. Não havia outro caminho para o Senhor Jesus Cristo e nem para nós. Nós precisávamos da morte dele. Nós precisávamos do seu sangue, da sua beleza, da sua graça. Nós precisávamos, irmãos, das insondáveis riquezas que só ele tem. E aqui o que Paulo está dizendo, que não se compara com Cristo, mas ele está dizendo isso. Irmãos, eu sei, é como se Paulo estivesse dizendo: eu sei que vocês vão querer me agradecer, porque agora estou revelando a vocês o mistério e a missão que me foi incumbida para vocês. Deus me deu essa missão para salvar vocês, não como Cristo, mas como mensageiro. E Paulo está prevendo a gratidão desses irmãos e diz: portanto, eu vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois é nisso que está a vossa glória. Não fiquem com pena, não fiquem chocados pelo que eu sofro por vocês, porque se isso não tivesse acontecendo comigo, é porque eu tinha fracassado em ser o pregador dessa mensagem e vocês não eram hoje salvos. Essa é a passagem. É isso que Paulo está dizendo nessa parte sobre os gentios e sobre a grandeza de Cristo e o dom que lhe foi conferido pelo próprio Senhor de pregar aos gentios e unir-os em um só povo. E assim, meus irmãos, como eu disse no domingo passado, eu quero concluir essa mensagem reafirmando que nós, em relação aos judeus, somos gentios. Nós não somos judeus. Ninguém aqui é israelita de sangue. Todos nós somos gentios, segundo o padrão bíblico judaico. E esse mistério que Paulo está revelando aqui aos Efésios também é para nós. Quando Deus inclui os Efésios, e Paulo está dizendo isso para eles, nós temos que entender que nós estamos também inclusos aqui. Na eternidade, quando no propósito eterno, Deus estabeleceu em Cristo salvar os gentios, ele incluiu eu, você. A gente estava lá, presente aqui, nos planos de Deus, na salvação, em Cristo Jesus que morreu por nós, que somos a sua igreja. E essas riquezas que Paulo fala, irmãos, devem ser hoje refletidas por nós. As mesmas riquezas insondáveis que Paulo está dizendo que Cristo confere aos Efésios ou aos gentios, temos que lembrar que são riquezas conferidas a nós, que somos do seu povo e a sua igreja. Isso é graça.
fomos escolhidos, fomos salvos, fomos libertos, transformados. Temos toda a certeza da eternidade, porque Cristo pagou o preço. Amém.